Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e também a mais uma leitura do Clube Doutores Leitores. Hoje a gente vai conversar sobre um livro, talvez dos mais marcantes que eu tenha lido esse ano, que é A Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay. Esse livro faz parte das nossas leituras do mês de julho do Clube Doutores Leitores, e se você está acompanhando tudo com a gente, sabe que nesse mês a gente também vai ler Matéria Escura, do Blake Crouch, com o grupo dos Desbravadores. Além disso, seguimos também com a leitura coletiva de David Copperfield dos Charles Dickens, que é o nosso calhamaço do semestre, e estamos lendo A Inquilina de Wilderfell Hall com os vanguardistas. Ou seja, temos leitura para todos os gostos e estilos em agosto, então vai aqui nos links aqui de baixo para você não perder nada. Mas hoje o foco é outro, a nossa conversa aqui é sobre uma obra curta, mas que exige atenção, que é A Pequena Coreografia do Adeus, que tem uma escrita que parece simples na aparência, mas que exige bastante entrega. E por isso, já deixo claro desde agora, essa resenha vai ser sem spoilers, então você pode assistir tudo tranquilamente, mesmo se você ainda não leu o livro. O que eu quero aqui é te ajudar a entender o que esperar dessa leitura e quem sabe te incentivar a começar ou retomar sua experiência com esse texto. Desde já, eu já adianto que os vídeos resenhas daqui não seguem o formato tradicional de resumo com algumas revelações do enredo. A proposta aqui é sempre apresentar o livro, respeitando o silêncio, a delicadeza, o modo como ele se constrói, mas não pense que isso signifique que você vai ter aqui uma leitura leve ou neutra, tá? Ao contrário. A linguagem usada por Aline Bay é direta, cortante, mesmo quando parece sussurrar. Esse é o tipo de livro que a gente precisa ler com tempo, e quando eu digo tempo, tá, não é sobre o número de páginas por dia, mas sobre o espaço que você tem que dar para esse livro te atravessar. O título já antecipa pra gente que existe um movimento e que existe despedida, e não falo isso para parecer misteriosa aqui antes de começar, mas porque desde o começo eu percebi que o próprio texto exige que a gente leia com o corpo, não de forma dramática, tá? Mas como se a gente quisesse entender todo o silêncio que ele traz. Foi assim comigo e talvez seja assim com você também. Então, se você busca aqui uma leitura intensa, sensível, que valorize a forma da linguagem, fica aqui que nas próximas partes eu vou te contar tudo o que você precisa saber para mergulhar nessa história. Então, pega a vinheta e vamos lá! Vamos conversar agora sobre o livro em si. O nome completo é Pequena Coreografia do Adeus. Ele foi escrito por uma autora brasileira, Aline Bay. É o segundo romance dela, lançado em 2021 pela editora Companhia das Letras. Ele tem cerca aqui de 200 páginas, mas não se engane por essa extensão. Não é um livro para ser lido rápido. Ele exige tempo, pausa, atenção, meditação. É uma leitura ritmada e a forma como o texto se organiza já dá pra gente uma pista disso. A estrutura é visualmente diferente, não temos aqui capítulos numerados, títulos, nada. As frases são bem curtas, fragmentadas, dispostas de uma maneira que lembrem poesia, mas não se trata aqui de um livro de poemas. É um romance em prosa poética. A história toda vai ser contada por meio de cenas muito curtas, que vão se sobrepor e se complementar. E cada branco da página aqui também vai falar alguma coisa. O espaço entre as frases, o modo como o texto respira, tudo isso faz parte da experiência. E por isso mesmo é uma leitura que não se apressa. Você vai precisar escutar o que não está dito aqui com todas as letras. A protagonista da história é Júlia, ela quem narra tudo do início ao fim, e é por meio da voz dela que a gente vai entrar nesse universo. Mas essa não é uma voz organizada, linear, calma. É uma voz fragmentada e muitas vezes confusa. Uma voz de alguém que ainda está tentando entender o que viveu, o que sentiu, o que foi deixado para trás. É a voz de alguém que está tentando dizer para os outros o que incomodou, o que doeu. E isso já vai aparecer pra gente desde as primeiras páginas. Júlia é uma menina quando a história começa, e tudo o que vamos saber sobre ela vem do modo como ela observa o mundo. O olhar dela é muito sensível, mas também é bastante cru. Ela não tem filtros. O que ela vê, o que ela sente, o que ela lembra, tudo isso vai aparecer pra gente aqui de forma direta.
O texto não tem um narrador externo que diga pra gente, ó, tá acontecendo isso e isso não, tá? A gente vai descobrindo aos poucos, pelo ritmo das palavras dela, pelas imagens que ela escolhe para descrever as cenas, pelo modo como ela sente o corpo das outras pessoas, o cheiro da casa, os gestos de quem está por perto. A gente vai sentir a história pelo que ela conta pra gente. Então, logo no início, a gente já percebe que existe uma ruptura dentro daquela família. A Júlia vive num ambiente bastante frágil, instável, e aos poucos isso vai ficando muito evidente pra gente. A relação com a mãe é marcada por um distanciamento muito pesado. A relação com o pai é lotada de silêncio e de afastamento, e o que sustenta a rotina da Júlia são os pequenos detalhes. Um travesseiro, um cachorro, um ônibus, um caderno. São esses elementos que ela vai se agarrando para tentar se localizar no mundo. Então, a escola vai aparecer aqui como um lugar de tensão também. Júlia, ela é uma criança que ela está tentando se encaixar, mas ela não encontra o próprio espaço. Então, ela está observando muito, escutando demais, mas ela nunca consegue se expressar, colocar para fora o que ela está sentindo. Então, o corpo dela reage mais do que a fala. É um choro contido, às vezes ela tem um gesto mais impulsivo, então a sensação de inadequação dela vai acompanhar a personagem o livro inteiro. E o texto vai fazer a gente sentir isso de uma forma muito próxima. A gente não lê sobre o desconforto dela, a gente sente junto com ela esse desconforto. Então, com o tempo, a história avança, a Júlia vai crescendo, e à medida que o corpo dela vai se transformando, também vão mudando as dores dela, né? Os desejos, as próprias perguntas da vida. Mas a sensação de deslocamento continua. Ela está o tempo inteiro buscando uma saída para a vida, ela está procurando um espaço onde ela possa ser aceita, onde ela possa ficar sem ser julgada. Na realidade, ela quer existir sem precisar pedir desculpa. E essa é a busca. Isso é o que move a narrativa, é o que dá ritmo a essa leitura. Então, a cada nova imagem, a cada nova cena, a gente tem a sensação de que a gente está acompanhando uma espécie de dança interna da personagem. É uma dança feita de despedidas, por isso o título, mas também de vários recomeços. Nesse ponto, gente, o título do livro começa a fazer sentido, né? Pequena Coreografia do Adeus não é só um nome bonito, ele traduz exatamente o que está sendo contado aqui no livro. A vida da personagem, ela é feita de partidas. Então, cada lembrança, cada tentativa de reconstruir algo é como se fosse um movimento de dança. Tudo ensaiado e muitas vezes interrompido quando não dá certo, né? Então, assim, a linguagem usada por Aline Bay acompanha tudo isso. O vocabulário é muito simples, mas não se enganem, porque ele é escolhido com muita precisão. Não existem excessos de palavras. A gente tem frases curtas, diretas, muitas vezes frases cortadas ao meio, e isso não é um erro de pontuação, é uma escolha estilística que vai ajudar a mostrar a fragmentação da personagem. O pensamento de ninguém, muito menos dela, é contínuo. Então a gente vai ter aqui um texto picado, desconexo, é como se a Júlia estivesse tentando organizar tudo enquanto ela está falando, está contando pra gente. E esse recurso cria uma identificação imediata. A gente reconhece esse tipo de pensamento porque a gente também já se sente assim em algum momento da vida e ninguém pensa de forma linear, né? Então, durante a leitura, o que mais me chamou a atenção foi justamente isso, como a autora ela consegue dizer tanto com tão pouco. Não existem cenas longas, não tem nenhuma descrição minuciosa, não existem explicações didáticas, mas ainda assim tudo tá ali. É como se cada palavra estivesse no lugar certo, segurando uma parte, contando um pedaço do mundo da personagem. Isso, claro, vai exigir a atenção da gente. A gente precisa ler devagar, voltar algumas páginas, reler alguns trechos, escutar o ritmo do texto. E isso não é um obstáculo, tá? Isso faz parte da experiência de leitura de Aline Bay. Um outro ponto importante, gente, é que a história toda se passa em São Paulo. A cidade não é descrita pra gente de forma panorâmica, ela vai aparecer aqui nos detalhes, tá? No trajeto de ônibus, na rua sem calçada, no cheiro de um quarto abafado. Então, esses pequenos elementos criam uma ambientação muito realista pra gente. A cidade, assim como a personagem vai aparecer aqui como imperfeita, uma cidade dura, mas é também um espaço que permite o movimento de sobrevivência dela. E a autora vai construir essa relação de uma forma muito interessante para a gente acompanhar. Ao longo do livro, a gente vai percebendo também que a escrita não está apenas narrando uma história, ela está tentando
elaborar uma dor. Eu acho que é isso. Então, assim, isso não significa que o livro seja sobre sofrimento o tempo todo, mas sim é como a protagonista lida com o sofrimento, com aquilo que é difícil falar. E esse processo é conduzido de uma forma muito honesta, não existe manipulação emocional, não tem nenhuma cena aqui feita para chocar. A força do livro tá no que ele propõe. O texto não exige que a gente sinta pena da personagem. Ele convida a gente a ouvir o que ele tem a dizer, mesmo quando as palavras falham, mesmo quando ela não consegue se comunicar. Para quem nunca leu nada da Aline Bay, pode ser uma boa ideia começar por esse livro, mesmo sendo o segundo romance dela, porque aqui ela mostra um pouquinho mais de maturidade. A gente tem aquilo que já estava presente em O Peso do Pássaro Morto, essa capacidade dela de criar uma voz feminina bastante intensa. Isso é muito comum da literatura dela. Mas aqui ela está sendo apresentada de uma forma mais precisa. E se você já leu o primeiro livro, você vai perceber também aqui algumas semelhanças no tom, na forma, mas também vai encontrar novas camadas de linguagem, novas camadas de emoção que ela coloca aqui, muito mais aprofundado que no livro anterior. Mas vale lembrar, gente, Pequena Coreografia do Adeus é um livro silencioso. Não temos aqui grandes acontecimentos, nem grandes reviravoltas. Isso é uma característica da escrita da autora. Ela fala sobre rotina. O que importa aqui é o movimento interno da personagem. O modo como ela tenta se manter de pé quando tá tudo desabando. É esse movimento que acompanha a gente até a última página. É uma rotina comum, porém turbulenta. Bom, agora que a gente já falou um pouquinho sobre a estrutura e esses primeiros movimentos do livro, acho que vale a pena a gente conhecer um pouquinho mais sobre quem escreveu ele, né? A Aline Bay, gente, é uma escritora brasileira, nascida em São Paulo em 1987, quase a mesma idade que eu. Ela é formada em letras pela Universidade de São Paulo e ela também passou pela Escola de Arte Dramática da USP, o que ajuda um pouquinho a gente a entender parte dessa relação que ela tem com o ritmo, com o corpo, com a voz da escrita dela. O primeiro contato que o grande público teve com a Aline Bay foi em 2017, com o lançamento do livro dela, O Peso do Pássaro Morto. Ela publicou o livro de forma independente, o que já mostra pra gente uma postura autoral muito firme. Ela realmente acreditava no que ela estava escrevendo e ela bancou a publicação, e o reconhecimento veio bastante rápido. A obra venceu o Prêmio São Paulo de Literatura em 2018, na categoria de melhor romance de autor estreante. Isso já deu uma visibilidade nacional para o trabalho dela e abriu bastante portas para que outras leitoras e outros leitores e outras editoras se aproximassem da escrita dela. A Aline Bay, ela tem um estilo muito próprio de escrever. Eu acho que ninguém no mundo escreve como ela. Ela escreve romances em forma de prosa poética, com frases bastante curtas, textos fragmentados, uma atenção especial à disposição da página. O visual da escrita de Aline Bay faz parte da experiência. Ela não segue modelos tradicionais de capítulo, de pontuação. Em vez disso, ela vai escolher um caminho em que a forma acompanha o conteúdo, em que o que é dito, aliás, em que o modo como é dito e o que é dito estão profundamente ligados. Então, essa opção estética pode causar estranhamento no começo, mas depois, se você continuar lendo, vai se tornar natural. É como se a gente estivesse entrando na cadência de uma fala interna. Então, quem já leu um livro dela costuma reconhecer esse estilo assim imediatamente, a gente sabe que é ela que está escrevendo. Um outro ponto que marca essa trajetória da Aline é o cuidado também com a escuta. Em várias entrevistas, ela costuma falar sobre a importância de ouvir antes de escrever. Ela fala muito que ela não constrói suas personagens através de conceitos, mas sim a partir de vozes que vão surgindo na cabeça dela e vão pedindo espaço. Então, a voz da Júlia, que é a protagonista aqui de Pequena Coreografia do Adeus, vai nascer num lugar de escuta. É como se a autora desse espaço para que a personagem existisse antes mesmo dela ser compreendida. Isso vai exigir da escritora não apenas técnica, mas também bastante paciência. E é algo que a gente consegue perceber no texto, né? Além da escrita literária, a Aline Bay também tem atuado como roteirista, como colunista. Ela escreve com bastante regularidade para vários jornais e revistas culturais. Não são textos confessionais, claro, mas são textos que a gente percebe uma marca pessoal bastante forte. Ela não se coloca como uma especialista, tá? Ela sempre fala que ela escreve a partir da dúvida e ela tenta entender o mundo pela linguagem. Então, com 3 romances publicados agora, né? A gente tem esse novo dela que saiu esse ano.
Aline Bay já é considerada uma das vozes mais potentes da literatura brasileira contemporânea. Ela escreve sobre personagens jovens, mas ela não faz literatura juvenil. A escrita dela é delicada, intensa, isso tudo sem ser excessivo, sem ser panfletário. Ela consegue tratar de temas difíceis com bastante sobriedade e ela sempre mantém a personagem como centro. Não existe julgamento nos livros dela, não existem frases de efeito, a gente tem um ritmo muito característico da escrita dela. O fato é que ler Pequena Coreografia do Adeus não é como ler a maioria dos romances, e eu não digo isso aqui para parecer, né, enigmática, mas para ajustar a expectativa de quem está pensando em começar o livro. Não é um livro difícil no sentido técnico, né, nem rebuscado no vocabulário, mas o que pode dificultar para alguns leitores é o modo como a história se apresenta, em fragmentos, com muitas lacunas, com uma voz narrativa que obriga a gente a escutar com mais atenção do que o costume, além do que a gente tem aqui um fluxo de consciência, né? Não dá para ler esse livro com pressa. Também não funciona muito bem com uma leitura de transporte, de fila de banco. Claro, isso vai variar de pessoa para pessoa, mas o que eu percebi durante a minha leitura é que esse livro pede um momento silencioso. É um texto que convida a gente a refletir não só a vida da personagem, mas a nossa vida. E é por isso, talvez, que ele funcione melhor quando lido ali com alguma margem de tempo, em momentos que a gente possa realmente se concentrar no que está sendo dito. Se você está acostumado a ler livros com enredos muito definidos, com começo, meio e fim bem claro, talvez acho que você fique um pouquinho perdido no início, isso é normal, tá? A estrutura pode causar um certo estranhamento, mas com o tempo essa forma vai começar a fazer sentido e tudo vai ficar claro para você. À medida que o texto for avançando, esses elementos vão se tornando mais naturais. Se eu puder dar uma dica para quem vai começar essa leitura, é não tentar entender tudo de cara, deixa o texto te guiar, volte se for preciso, sublinhe, marque, faça o que for preciso. É um livro que vai se mostrando aos poucos, tá? A gente consegue perceber essa personagem tentando organizar as próprias dores da vida dela. Isso já é suficiente para tornar essa leitura bastante impactante. Bom, agora que eu já contei um pouquinho para vocês sobre o livro, ele é muito difícil, inclusive, de não dar spoilers, né? Eu quero que a gente fale um pouquinho sobre os temas. O mais importante aqui é a gente entender que esse livro ele não trabalha os temas de forma teórica, tá? Eles vão aparecer sempre a partir da experiência concreta da personagem. É tudo vivido aqui no livro. Então, um dos principais eixos do livro é a família, ou seja, ou melhor, a tentativa de formar e sustentar um núcleo que nem sempre vai funcionar como abrigo. A história da Júlia, ela é marcada por ausências, por relações frágeis. A família que deveria oferecer segurança vai aparecer, na verdade, como um espaço de tensão e desequilíbrio. Mas o texto aqui, ele não está julgando os personagens, ele está apresentando os laços como eles são. Quebrados, instáveis, às vezes quase inexistentes. E esse tema não está procurando solução, ele não vai se resolver. Ele vai ser vivido ao longo de toda a narrativa sem ter o que fazer. Um outro ponto central é a busca por pertencimento. Júlia, ela tenta de diferentes formas encontrar um lugar onde ela possa existir sem que ela tenha que precisar se explicar o tempo todo. Isso vale para os espaços físicos, aí eu tô falando da casa, da escola, da cidade, mas também serve para os vínculos afetivos. O que o livro mostra aqui é como essa busca ela não é clara, não é direta. Isso é um processo cheio de tentativas, cheio de recuos, de silêncios, e mesmo quando ela se aproxima de algo que parece acolhedor, ainda assim existe um sentimento de deslocamento. O tema da solidão também vai aparecer aqui com força, não como um isolamento literal, tá? Mas como essa sensação persistente de sempre estar um pouco à margem de tudo. A personagem ela tá cercada de gente em vários momentos, mas isso não elimina a solidão. Então o texto vai mostrar como ela convive com esse sentimento desde muito jovem, como ele se transforma de acordo com que ela amadurece, mas ele não desaparece. Também vai estar presente aqui no livro essa relação com o corpo, tá? Júlia, ela tá crescendo e o texto vai acompanhar essas mudanças, mas não existe aqui um foco no corpo físico como objeto. O que a gente vê aqui é a percepção da personagem sobre si mesma,
sobre como ela ocupa os espaços, sobre como os outros olham para ela. O corpo aparece aqui como um território que está em disputa com o mundo. E isso vai ser tratado sem exposição desnecessária, sem cenas assim. Ela faz isso com maestria, tá? Por fim, a gente vai ter a tentativa de elaborar a dor. O livro ele não vai girar em torno de um único trauma ou de um evento específico. O que ele vai apresentar para a gente aqui é um acúmulo de pequenas coisas, pequenas rupturas, pequenas tragédias que vão formando uma marca na personagem. Então, a linguagem é a ferramenta da personagem para tentar dar conta disso. Não se trata de cura, não temos cura nesse livro, mas a gente tem uma organização, e isso aqui já é bastante. Esses temas, eles não aparecem isolados, tá? Eles se entrelaçam o tempo todo. E o mais interessante é que nenhum deles é resolvido. O livro, ele não fecha conclusão. Ele vai acompanhar o processo. E talvez seja isso que conecte a gente, porque ele dá a chance da gente observar alguém que está tentando continuar, mesmo sem saber o que fazer com tudo o que ela sente. Então, assim, Pequena Coreografia do Adeus é um livro que eu indico com convicção, mas também com algum cuidado, porque não é uma leitura para qualquer momento, tá? É um texto que precisa de disposição para escuta e principalmente de vontade de entrar em contato com uma experiência humana mais complexa. Não por causa de grandes acontecimentos, mas pelo modo como a personagem atravessa a própria história. Então, se você gosta de leituras que exploram bastante o impacto da linguagem, que apostam ali na estrutura, no ritmo, mais do que na ação, esse livro realmente vai funcionar muito bem. Ele tem profundidade, mas ele não é aquele livro que se impõe, tá? Então, se você estiver disposto a entrar nesse ritmo, pode ser uma das leituras mais significativas do seu ano. Mas, por outro lado, se você está buscando uma história com enredo rápido, virada de trama, uma explicação ali direta dos acontecimentos, talvez esse não seja o momento certo para essa leitura. E tá tudo bem, né, gente? Cada livro ali pede uma disposição diferente. Esse pede um momento de calma e de escuta, e ele é cheio de gatilhos, tá? Então, se você já leu O Peso do Pássaro Morto, vai perceber que a Aline Bay, ela continua desenvolvendo a mesma sensibilidade, mas agora com mais maturidade narrativa. E se você não leu nada dela, essa pode ser uma boa porta de entrada, principalmente se você quiser começar por uma autora que escreve com uma consistência, com respeito ao leitor e com um domínio de linguagem espetaculares. Se você gostou desse vídeo, aproveita para curtir, comentar, compartilhar com quem possa se interessar por esse tipo de leitura e, claro, se inscreve no canal para acompanhar as próximas leituras do clube. Até o próximo vídeo, pessoal! Tchau!